Bom, bem-vindo ao nosso Greencast Summit, hoje com a presença ilustre aqui do Murilo Gun, que foi nosso primeiro speaker do Green Summit Mato Grosso, a primeira edição já com esse cara fantástico. Bom, o nosso cast foi viabilizado aqui, a gente gosta sempre de falar dos nossos parceiros, GGF, Soia Investimentos Imobiliários. E também tem os apresentadores do nosso Green Summit, o Sicredi, Show Safra e a parceria oficial do Sebrae Mato Grosso com o apoio da Prefeitura de Lucas. Primeiro, Murilo, te agradecer por ter topado vir para Lucas, né? Às vezes tem uma logística até mais complexa, mas fico muito feliz, até estava falando da tua agenda, já sai daqui, já tem um monte de coisa, mas para nós, assim, começar com o tema que você trouxe, né? Inovação, criatividade, e a gente estava imaginando que você ia dar aqueles toques já no autoconhecimento, naquele olharzinho, que eu até brinquei e disse, mas como é que a gente dorme depois de tudo isso? Mas foi muito legal. Então eu queria que tu primeiro começasse falando um pouquinho dessa experiência, né? Porque você nunca teve aqui em Lucas, é a primeira experiência no Médio Norte aqui de Mato Grosso, num ambiente talvez muito diferente que você vive nos grandes centros culturais. Como é que foi pisar ali e conversar com o pessoal assim daqui? Foi uma experiência interessante para mim. Eu senti uma palavra que eu senti assim, eu senti uma vibe família assim, porque assim é um evento de negócios, é um evento de inovação, mas eu senti que vocês conseguiram transcender só o mundo da economia verde, do agro, e eu senti que tinha pessoas ali, pelo que eu conversei no final, que são de segmentos diversos e que estão aqui, porque esse é um movimento da cidade, né? Não é um movimento de um segmento, de um ramo. É um movimento da cidade. A cidade está se propondo ser uma parada. Então eu senti que os seres humanos da cidade abraçaram e vieram. Então eu senti uma vibe família, assim. Não, e que legal que você falando isso, porque eu estou há 9 meses aqui de moradia. E é uma cidade muito família, é uma cidade que o lazer às vezes é o chimarrãozinho do final da tarde, a família no parque, é uma cidade de muitas praças, muito verde, né? E quando você fala isso, é o sentimento que eu tive quando eu vim pra cá também. Irmão, eu nunca vi na minha vida uma academia com parquinho de criança. Eu vi hoje aqui uma academia de ginástica com parquinho de criança. Eu achei tão óbvio. Como é que ninguém fez isso? É tão óbvio. Eu nunca vi, eu rodo o Brasil todo, sempre vou nas academias, então nunca tem. É tão óbvio, seu filho tá lá. Até tirei uma foto, postei assim. Maravilhoso. Tem a ver com a história da família, né? É uma evidência também de ser uma coisa família. Seu filho fica brincando, você vai na academia. Talvez essa tua primeira estadia aqui não vai dar tempo de fazer um passeio, mas é a cidade das praças e parques bem cuidados. Então você vai circular, tem lagos. Terça-feira eu estava com meus filhos num pedalinho no meio de um lago no centro da cidade. Super tranquilo. E é cidades com muitas praças, os bairros com estrutura. E a gente vê que isso é muito importante, até para as questões que envolvem criatividade, né? O contato com a natureza, a gente sabe o quanto que é inspiracional. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você falou muito de criatividade num mundo, às vezes até menos criativo, né? Parece que está mais engessado, essa questão de te tirar, de sequestrar a presença que te permite... Mas assim, e a gente vê também que os criativos mesmo já estão comandando o jogo das grandes corporações. Como é que a gente sai dessa bolha? O que você diria assim para as pessoas como é que eu saio desse entrelace, né? A gente tá toda hora, é o celular, é isso. Como é que faz para sair, para dizer assim, pô, criatividade, como é que eu volto a ser criança, né? A brincar com a caixa e tudo isso? O slogan da Nike, Just Do It. Excelente. Só faz, entendeu? É assim, como voltar a ser criança? Amanhã eu vou voltar a ser criança. Amanhã eu vou pegar um Lego. É mais simples do que parece. Eu vou voltar a ser criança, eu vou começar a brincar. Sentar no chão e brincar com meu filho. De brincadeiras que eu não sei pra onde vai dar. Porque assim, você pega a criança, né? Aí ela pega uma caixa de um jogo, Banco Imobiliário. A minha filha, quando não sabia ler, ela pega um jogo e ela quer inventar uma regra maluca, porque ela não sabe ler, como é que sabe jogar o jogo? E aí eu, como adulto, me vejo assim, quase que dizendo, não é assim, mas aí eu engulo e penso, bora ver onde vai dar. Bora ver onde vai dar. Deixa eu me permitir, feito ela, inventar uma regra maluca, esquecer a regra que eu sei. Então, isso já é se permitir ser criança. Simples assim. E começa assim, nessas coisas pequenas, né? Então, para sair da bolha, você precisa sair da bolha. É literalmente isso. É buscar universos. Para mim, você falou, né? Vir para cá é um desafio logístico para mim, mas é o meu sair da bolha. É o meu sair da bolha, vir para cá, porque se eu ficar, não, só vou fazer os eventos nas grandes capitais, aí eu fico na bolha.
Então eu venho pra cá, eu saio da bolha. Então é isso. Pra sair da bolha, tem que sair da bolha. Eu brinco que as pessoas falam muito, sair fora da caixa também. Eu pergunto, mas que caixa? Eu acho que não tem mais caixa. Eu entendo, quando falam caixa, eu entendo que a caixa é tudo que tu entende como eu, só que é o eu minúsculo, é os rótulos, é as histórias, é as tradições de famílias, é o sempre foi assim, é o sempre funcionou assim. Tudo isso eu imagino que é a tua caixa do que tu entende que é a realidade, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Isso tudo é a tua caixa. Quando tu vai expandir, tu percebe que eu passei a vida inteira dizendo que aquilo é errado, aquilo é certo. E agora eu saí da caixa e descobri que não. Pode ser certo, pode estar errado, pode ser assim, porque não pode ser assado. Então, é quando a gente expande a nossa percepção do que é a realidade. E tem até tem um livro bem legal que fala, que até tem uma ligação assim, tem um livro chamado Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar, maravilhoso. Maravilhoso, né? Que é um diálogo, né? Baseado no Adler, né? Na psicologia do Adler. E eu até como fã da psicanálise, eu gosto muito de Lacan, daquela turma, eu leio o oposto. Eu disse, como é que você consegue buscar a filosofia do Adler e tu é fã de Lacan? Pois é, mas eu consigo. E eu misturo tudo e tá tudo valendo. Sair da caixa. Eu acho que esse é o ponto, a gente não ter medo de... Eu leio dois lados sempre. Sim. E assim, não importa se é antagônico, eu disse, mas é que é legal, né? E inclusive, quando eu descobri Adler, eu até fiquei assim, rapaz, gostei. Sabe por que eu gostei? Porque ele foi esquecido. Por que ele foi esquecido? Por quê? Porque tinha lá os caras de Viena lá, porque Freud, Jung, Lacan, porque esses caras foram e o Adler, que também era lá, ficou para trás. Ah, não, porque os outros foi os que as pessoas aceitaram melhor e ficaram mais pop. Tá, mas aí o que o mundo aceitou melhor, mas e o mundo, como é que tá? O mundo tá bom? Não, o mundo tá perdido. Então, vamos ver quem ficou para trás, né? Porque vamos ver outras teses, porque talvez esse seja o problema. A gente esqueceu de uma turma, né? Então eu adoro ver assim, os que ficaram para trás por isso, porque tem não sei quem é a frase que diz: se você está adaptado ao mundo doente, não é uma coisa boa. Se tu estás, não, eu estou super adaptado ao mundo, às coisas, mas o mundo está doente. Então tu estás adaptado ao doente, então não é uma coisa boa, vamos mudar. Vamos procurar então outras linhas, né? Se tu tá adaptado, porque tu não tá criando algo novo também, né? Tu te adaptou que alguma coisa já foi feita, né? Também tem essa tese. Eu queria até falar uma analogia, tem uma analogia que eu uso muito, às vezes quando tenho a oportunidade de dar uma palestra, um workshop de inovação, eu falo sobre que o Green, por exemplo, o Hub, ele é o resumo de tudo que eu imaginei dentro das minhas habilidades e competências, que é do mundo dos negócios, em seduzir algo para um mundo melhor, que é baseado, né, nessa questão da sustentabilidade. E eu brinco que cada vez que eu acordo e vou pro Green, eu me lembro dos meus filhos no parque de diversão. Porque se tu olhar uma criança, as crianças no parque de diversão, cara, elas estão ali presentes, vivendo aquele momento escorregador, é o balanço e tal. E eu cheguei a um momento do trabalho que eu tô nessa fase, que aquilo é um parque de diversão. Ah, mas tem desafio, tem que pagar conta. Tem esse negócio aqui todo, tem. Só que é divertido. E eu vejo que nós estamos numa geração, num país de frustrados com as suas profissões, num país de ansiosos, porque as pessoas estão cada vez mais distantes da criança, da diversão. Eu queria que tu fizesse, porque você tem isso, e eu tenho assim, há 3 anos que eu faço analogia, às vezes eu gravo vídeo falando sobre parquinho de diversão. Você tem que ter momento da sua vida profissional, que é o parquinho de diversão, com a analogia de uma criança no parque de diversão. E eu acho que falta um pouco isso. Não da responsabilidade da infância, de não ter um compromisso mais sério, sim, mas de se divertir. E hoje, na reunião do nosso time, antes de começar aqui, eu falei, gente, vamos se divertir. É isso. Agora é se divertir. Bom, trabalhamos, baralhar, vamos se divertir. Nós temos que estar alegre. Irmão, eu tinha uma empresa de cursos online que estava fazendo muito sucesso antes da pandemia e estava indo muito bem, mas eu tinha deixado de me divertir. Que legal. No meio do caminho, eu comecei me divertindo, mas no meio do caminho eu me perdi e comecei a seguir o que os outros estavam dizendo. Comecei a querer seguir os tem que fazer isso, tem que fazer isso. O próximo passo é esse, porque porque depois não sei o quê, porque não pode deixar dinheiro na mesa. Então tem que. Quando eu vi, eu fui para lugares que não era o que eu queria. E quando eu vi a minha realidade, o meu dia a dia, não está mais legal. E aí eu simplesmente comecei a fechar uma empresa que estava dando certo.
Eu passei 1 ano fechando ela devagarzinho. Foi um degrowth. Uhum. Foi largando gratuito, inclusive, não foi? Aí depois culminou abrindo tudo de graça. E quando a pandemia acabou, né, e o mundo voltou, eu comecei a construir a empresa que eu tenho hoje, a Despertar, que é como você falou, a Despertar é um parque de diversão quase toda hora. Cara, grande parte do tempo é a gente se divertindo. É a gente, eu falo muito pro time assim, tem que ser bom no agora. Não pode ficar fazendo coisas que ninguém quer só pra depois ter um resultado. E uma hora vai ser bom quando a gente ganhar um prêmio. Aí vai ser bom só na hora de pegar o prêmio. Ou quando ganhar uma grana. Ou quando receber uma mensagem do cliente agradecendo. Também tem que ter. Mas como ser bom no meio de campo, no meio de jogo, nos bastidores. Como se justificar no dia a dia. Que pra mim é o que você falou. É estar num playground. Tem desafios, tem. Mas os momentos chatos e, caraca, tem que fazer isso mesmo, eles têm que ser exceção. É possível uma realidade assim. E tem uma coisa também, né? O futuro não existe. O que existe é agora. Tudo o que vai acontecer lá, você não sabe. Então, assim, eu acho que essa entrega que você tem que fazer é no agora, é se divertir no agora. Porque a gente vê também muito aquela projeção de que quando eu tiver isso, eu vou ser... Gente, é agora. O trem é agora. É se concentrar nesse estado de presença. E é complexo estar num estado de presença. Você acha que é respiração, ok? Mas é difícil, né? Essa coisa do agora, eu sou de Recife, né? E tô fora do Recife há 15 anos, que eu fui para São Paulo e região. 15 anos fora do Recife. E agora, no 15º ano, eu comprei uma casa. Eu passei 15 anos morando, alugando casas. E foi interessante porque nesses 15 anos eu ouvi de muitas pessoas assim, como assim você mora alugado? Por que você não compra logo uma casa? Você está jogando fora dinheiro, pagando aluguel, e você podia estar pagando já a parcela da casa, não sei o quê. E agora eu só comprei. E aí eu conversando com a minha esposa, né, que assim, nesses 15 anos alugando casas, a gente não comprou porque a gente queria morar em casas que a gente não podia comprar. Eu só morei em casas que eu não podia comprar. Só morei em casa louca, casa louca eu morei. Eu não podia comprar essa casa. Era muito... Mas eu podia pagar aluguel. Ah, mas tá jogando dinheiro fora. Irmão, tô morando numa casa maravilhosa. Presente. Resultado, faz 15 anos que eu moro em casas incríveis. Faz 15 E agora eu comprei. E aí, uma casa incrível. Mas eu não podia ter comprado uma casa incrível no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Aí, a caixa. Se eu tenho uma caixa que me diz quem casa, quer casa. Ou você não pode, não sei o quê, tem que ter a casa própria, como assim? Não pode ter, não sei o quê, não sei o quê. Aí, essa é a minha caixa, por ter feito eu, no meu primeiro, segundo, terceiro ano de São Paulo, ter comprado uma casa que não seria nem perto das casas que eu morava incrível, mas uma casa legalzinha assim, mas que também eu não poderia ter pago à vista, eu ia ter dividido em 15 anos, e aí talvez, por ter pago uma casa, nesses 15 anos, eu morei em 11 casas diferentes. 11 casas. Tô ligado. Vivi todo tipo da experiência. Inclusive, na pandemia, fui morar em Floripa, numa praia mole lá, praia de surfista maravilhosa, que foi uma pandemia bem diferente do que tá num prédio em São Paulo. E por quê? Porque eu não tinha casa própria. Porque se eu tivesse casa própria, eu não teria ido para Floripa. Tô na minha casa. Vou sair daqui para alugar uma casa em Floripa, mas como a casa era alugada, eu saí e fui. Eu tava livre, não tava com apego. Então, eu podia ter passado 15 anos morando numa casa que eu tô pagando financiamento e a casa é meia boca, não. Eu vivi o agora, experiências maravilhosas. Então, não tô falando que é uma regra, a nova regra é você seguir o meu conselho. E agora, não, eu tô falando que eu segui o meu sentir, segue o teu. O meu sentir e o da minha esposa na época era, amor, não quer comprar essa casa? Não, essa casa não. Vamos ficar aqui, a gente curte ela, põe ela pra outra, tá bom. E essa aqui? Essa aqui não. Desce pra primeira casa. E essa aqui? Essa aqui vamos comprar. Eu sinto, não é ninguém que tá me falando, não é nenhuma regra que tá dizendo, não é nenhum coach financeiro, é o meu coração que tá dizendo, amor, eu sinto que essa casa a gente podia comprar, vamos comprar. Deu liga. Vai comprar.
Nós estamos igual na tese, eu também alugo. E eu acho assim, cara, é a liberdade de, eu tô nesse bairro, agora pra tal. E eu acho que, mas esse não é o tem que, né? Se tu for ver uma regra, tu tem que. Não é tem que. Não é isso. É o contrário do tem que. É sentir, seguir o sentir. Estamos juntos nesse pensamento. É exatamente não ter o tem que, porque o tem que faria eu ter comprado um financiamento lá atrás e tá até hoje pagando. Você falou muito na palestra hoje também ali. Eu até tinha um workshop que a gente fazia, que o workshop se chamava IC. E aí você tinha que ir para 8 ICs em cima de uma tese. Gente, você explora um mundo. Mas isso é impossível. Quem disse? Eu gostava de um mentor que falava assim para mim: quem disse que não dá? Como assim? Não, porque a lei. Quem disse? Você já leu? Então a gente vai começando. E a inovação tem isso. Então, mas ao mesmo tempo, a inovação. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre. Eu defendo uma tese, eu estou até querendo uma palestra sobre isso, que se chama o seguinte: a inovação também depende do pragmatismo. Sim. Ela é necessário. Ela é necessário ter 1 mais 1, 2 também dentro desse processo. Como é que você enxerga isso? Porque às vezes as pessoas confundem a criatividade com sem limite, tudo. Não, existe um ponto, né? É como se falar que sustentabilidade é só preservar o meio. Não, sustentabilidade é sustentar o negócio. Então eu queria que também você fizesse essa ligação da inovação da criatividade com o pragmatismo. Que aqui nós estamos, por exemplo, a gente está numa região extremamente pragmática. E eu estou aprendendo muito aqui com o pragmatismo local, inclusive, mas o quanto que ele é relevante e importante para fazer os movimentos que a gente está conseguindo fazer. Sim. O meu espetáculo de teatro, que chama Fé no Flow, eu defino flow como sendo a dança entre caos e ordem. O caos é a criatividade, o caos é o novo, é o desconhecido, e a ordem é o pragmatismo. A ordem, tem que ter a ordem. Então, a vida é saber dançar nessas duas polaridades. A hora em que tu abre espaço pro novo, pro desconhecido, para chutar para longe, e a hora que tu precisa aterrar e vir para a terra e ter o pragmatismo e ter a ordem. Então, é para isso que a gente tá nessa vida, para dançar entre esses extremos. E não tem certo e errado nenhum, tem que saber dançar. Meu time até brinca comigo que eu sou um fã do caos. Eu gosto muito do caos, eu gosto de pressão, eu gosto de dizer que não dá. Se me disser assim, não dá para bater um papo com o Murilo Gano, eu acho, quem disse? Eu vou dar um... Entendeu? Porque acho que daí te limita. Mas outro ponto, assim, pra gente caminhar aqui pra finaleira, que você tocou na palestra, e é uma coisa que é um sonho um pouco particular do Green. Quando eu vim pra cá, eu disse assim, nós vamos começar aqui, nós estamos com uma sede bem legal lá, tudo é o seguinte, só que em 2 anos nós temos que estar na periferia. Por quê? Se a gente for pegar um grande case mundial, que é Medellín, 20 anos lá, com vários problemas, tráfico, tudo aquilo, né? O cartel, aquela coisa toda. Hoje, Medellín é a capital mundial da criatividade. Por quê? Porque eles criaram centros de inovações na periferia, levaram laboratórios, bibliotecas e tal. E esse é um movimento que a gente já tem conversado aqui, a gente já deve ter, talvez ano que vem, labs já na periferia, porque não adianta a gente ficar ligado, estamos grandes marcas, grandes empresários, lindo, maravilhoso. Tá, nós temos 25% da população de Lucas em idade escolar. Olha, a cidade é nova, 25%. Então, assim, e muitos estão... 25% da população de Lucas está na idade escolar. Você imagina o potencial, é uma cidade extremamente nova. Se pensar que tem 37 anos, 100 mil habitantes, né, relativamente um crescimento rápido. Então, assim, se a gente não olhar para o todo que você falou lá, sim, a gente morre. E como é que se diria assim para nós, que a gente está começando esse movimento de olhar para esse... Quais são os pontos assim que você vê dentro de todo o processo que você viveu de como é que a gente leva isso para a comunidade, como é que a gente entrega, como é que a gente engaja, né? Porque a gente sabe que também existem outras realidades. Eu sinto que o caminho da arte é sempre um caminho sexy, sedutor, né? Para todo mundo, né? A arte é danada, né? A arte traz todo mundo para a jogada, né? Que também é prima do brincar, né? A arte e o brincar são ali muito parecidas, né? Então, eu sinto que através do caminho da arte e do brincar, você consegue trazer os jovens, né, das mais diversas classes sociais para participar dessa brincadeira que é criar uma cidade verde. Fiquei lembrando uma frase do Nietzsche, que eu carreguei no meu tempo de faculdade, que dizia que a arte existe para que a verdade não nos destrua. Acho que tem um pouquinho disso, tipo assim, sim, vamos sair dessa peneira, vamos pela arte aqui, que talvez vai dar um lúdico e tal, vai dar uma aliviada para todos esses caminhos da realidade, que também não é fácil, né? É fácil nossa condição aqui, mas talvez lá não seja tão simples, né? A arte, ela faz o ateu mais ateu e o crente mais crente trocarem ideia. Porque ela pega os dois. A arte, quando tá lá, o ateu, super ateu e o crente, super crente, quando vê, estão conversando. E aí, que legal, bonito, hein? O belo, pega todo mundo, né? Que legal. Então, agora pra gente finalizar aqui o nosso
primeiro bate-papo, né, do Green Summit, aqui do Green Summit Cast. Eu queria te perguntar o seguinte, como que nós do Green, que somos novos aqui, que estamos uma cooperação rodando mesmo há 9 meses, conseguimos passar pelo desafio de dizer para as pessoas que não precisa fazer do mesmo jeito, nós podemos fazer diferente. E a gente tem conseguido, dentro de uma... Mas qual é o ponto, assim, que você diria assim, cara, não estou pedindo forma, eu não acredito em forma mágica, tá? Você me disse assim, passo 1, passo 2, passo 3, já morreu, né? Mas qual é a sacada aí, cara? É tão belo esse trabalho que tá rolando já agora, desse jeitinho. Eu sinto que só continua, só não para. Só continua, só vai. Porque vocês começaram assim uma bela obra aqui. Só continua essa obra, só não para no meio, só se vier gente enchendo o saco e metendo o dedo, não, continua, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Próximo ano tem mais, vamos trazer mais uns loucos aí, vamos fazer. Só continua. Maravilha, Murilo. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Murilo. Já tá dentro do sonho, tu sonhou, o sonho tá acontecendo. Ah, como é que é o próximo sonho? Não, já tá dentro do sonho, só continua sonhando. Já tá lá dentro já. Eu estou há 9 meses aqui, eu estou há quase 4 anos com o ideal desse projeto. Na cabeça de Summit, que era até em outra cidade, mas o ambiente perfeito é aqui, porque aqui é uma cidade colaborativa, aqui as pessoas se juntam mesmo. Que é o que você disse, só fazendo. Bom, assim, ó, de coração, já há muitos anos que eu te acompanho, para mim, eu tenho um pouco de um sonho pessoal aqui. Eu tenho uma visão que todas as pessoas que eu conheci na minha vida, eu conheci. Todas, desde grandes globais, eu sempre, globais que eu digo de corporação, eu sempre traduzi. E você estava na minha lista assim, um dia você vai tomar um café com esse cara. Cara, obrigado por você ter vindo, obrigado por tudo. Parabéns, espero que não seja... ousadia aí de fazer isso aqui acontecer. Eu espero que não seja a primeira vez que a gente possa encontrar, que a gente possa um dia, não para falar de negócio, mas tomar um café que seja, porque, putz, cara, vai lá no legal. Ponto Cego, vai no nosso retiro Ponto Cego, finíssimo, finíssimo. Setembro tem. Setembro tem, né? É. Vou fazer vai lá, 7 de setembro, 7 e 10. 7 a 10, né? É. 10ª edição. Vai, porque assim, ali é um portal, que tu entra naquele portal, aí daqui a pouco vai outro daqui, a cada edição vai uma pessoa. O que acontece é assim, sempre que alguém vai lá, daqui a pouco na outra edição, aí tu cria um outro tipo de vírus do bem circulando no invisível aqui na cidade. Que legal, muito bem. Muito obrigado mais Valeu. uma vez. Valeu, Murilo. Nós. Obrigado. Vamos lá. Gente, obrigado então para todos aqui que assistiram, que vão assistir. A gente vai ter os cortes também. E agradecer mais uma vez os nossos parceiros aqui, a GGF, que viabilizou junto com a Soia Investimentos, o Sicredi, o Show Safra Mato Grosso, né, o nosso parceiro oficial aqui, o Sebrae Mato Grosso, e também aqui a Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Obrigado mais uma vez e durante os 3 dias a gente vai estar gravando muito material aqui para as nossas redes.